Enemy power-up detected. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo, seja muito bem-vindo ao Overclock, que é o podcast da galera que tem o PC no coração. E hoje a gente vai falar de algumas coisas aí que estão no boca a boca da galera do PC já há alguns anos, mas ainda é meio nebuloso de certa forma, que é a questão da linha RTX, Ray Tracing, DLSS, tá valendo a pena? Depois de 2 anos do lançamento das primeiras RTX, será que o negócio vingou mesmo? Será que isso é o futuro como foi prometido pra gente? Ou se não é? São todas essas questões que a gente vai jogar na roda e vai conversar. Falar sobre implementação dos jogos, falar sobre as tecnologias em si, e se você ainda não comprou uma dessas placas, se você está pensando, se a gente acha que vale a pena ou não, se realmente o negócio deslanchou, se vai deslanchar, isso e muito mais. Então, eu sou o Carpenedo, e eu estou aqui com os meus amigos Felipe Gugelmin. E aí, pessoal, aqui é o Gugelmin. E eu vim aqui só para dizer que o Carpenedo tá errado. Já começa dessa forma, a moral que eu tô. E eu também tô com o meu amigo Panda dos Games. Atenção, senhoras e senhores, meu nome é Cristiano Guião. Eu tenho um nome ainda, né? Mas as pessoas me chamam de Panda dos Games. Então, pra você que estava fazendo até apostas pra saber qual era meu nome, sim, eu tenho um nome e esse nome é Cristiano Guião, também conhecido como Panda dos Games. Estou aqui pra ser o cara que vai contar a incrível história de quando eu fui no evento do anúncio da RTX e nunca mais fui chamado de novo pela NVIDIA. É hoje. É esse o dia. Você tinha que ter segurado um pouco mais essa revelação do nome, cara. As séries de TV, esse tipo de coisa, eles seguram lá pela 4ª temporada, 4ª e 5ª, sabe? Você já solta no 3º episódio. Faz uma ediçãozinha para parecer o som meio distorcido na hora que você fala, para não revelar pra galera. Meter um bip aí, igual um palavrão, deixar a galera curiosa. Então bora lá, eu acho que a primeira coisa que é importante a gente puxar pra conversa é o que é esse tal de RTX e diferenciar isso de Ray Tracing, que é uma confusão muito comum, né? RTX, para quem não tá ligado, é o nome de uma linha de placas de vídeo da NVIDIA. Então, é específico deles. RTX é para RTX 2060, 2070, 2080, 2080 Ti. Depois vieram as Super para complementar a linha. Então, elas vieram para substituir aquilo que a gente tinha, que era a linha GTX. Eles trouxeram essa mudança no nome porque realmente foi prometido como uma quebra de paradigma mesmo, uma nova, digamos que uma nova geração de placas de vídeo. Não uma nova geração só como mudava, né, na numeração, mas agora com uma proposta diferente, que é trazer recursos além daqueles tradicionais das placas de vídeo. Então, ao invés de vir só os CUDA cores, que é o que faz o processamento bruto da placa de vídeo, eles trouxeram também os RT Cores e os Tensor Cores, que são outras estruturas de hardware para fazer outros tipos de cálculos especializados. Certo. Pronto, okay, gente, acabou o podcast. Acabou, pode terminar, achei que alguém completar. Eu vou tocando. É que assim, a história que a NVIDIA contou, né, no anúncio, bom, acho que depois o Panda pode até se aprofundar um pouquinho, mas Ray Tracing não é uma parada necessariamente nova. É meio que um sonho distante de desenvolvedores, e acho que é muito mais de quem vende hardware do que desenvolvedor, para ser bem sincero, que é a questão de você ter uma iluminação em tempo real feita de forma extremamente natural e completa. Então você não tem que, de certa forma, ficar calculando como que acontece a iluminação, como dá o reflexo. Não, tipo, seria essa solução aí que faz uma parada muito mais natural e assim, seria aquela coisa, um troço mais complexo, mas mais fácil de fazer com resultados melhores. É dinâmico, né, principalmente. É dinâmico, exatamente. Porque é sempre bom lembrar, a iluminação que a gente vê nos jogos, ela é mentirosa. É uma iluminação que ela imita, digamos que, o resultado final da luz, mas não a forma com que a luz se comporta de verdade. Então, a luz no mundo real, são raios que são refletidos milhões de vezes, e cada reflexão tem, às vezes, um ângulo diferente, uma intensidade diferente, que vai perdendo força. Então, a luz, ela preenche os lugares com reflexos, com sombras, de uma forma mais natural.
Só que nos jogos é muito difícil você fazer isso, porque é muito custoso em termos de cálculos computacionais. E os jogos sempre foram feitos com essa iluminação falsa, né? Eles chamam de Baked Lightning, que é uma iluminação que é, digamos que, pré-calculada e tem só alguns pontos que eles colocam para tentar dar um efeito parecido. E dá para ter resultados muito legais assim. Só que exige, em primeiro lugar, muito trabalho dos desenvolvedores em poder criar essa iluminação falsa para um cenário e ficar convincente. E segundo, que é mais difícil ainda se tratando de questões dinâmicas. Então, se você quer ter alterações de luz ali no cenário em tempo real, é mais difícil ainda de fazer o negócio ficar interessante, ficar realista mesmo. Sim. E o Ray Tracing é uma tecnologia, né, como o senhor Gugelmin já bem disse, ela é antiga. Não é um negócio que surgiu agora. A primeira coisa que eu vi de Ray Tracing era uma demo do Amiga, que tinha uma... É super famosa essa demo aí. Qualquer história, vídeo de história do Amiga e tal, sempre mostra essa demo, que era revolucionário mesmo. Tinha um malabarista com 3 bolas que eram cromadas, e ele ficava fazendo malabares com essas, né, com as bolas, e refletia o espaço, né? Era um bagulho assim mesmo. Para um Amiga era mind-blowing. Meu Deus, olha o poder computacional do Amiga. E, na verdade, ou seja, a gente tem hoje em dia uma mania do pessoal de achar que só a NVIDIA tem Ray Tracing. Não. O Ray Tracing, tem que haver essa distinção do que é Ray Tracing e o que é RTX, né? Isso é o ponto principal desse início aqui. Nem todo Ray Tracing é propriedade da NVIDIA, né? Tem outras formas de fazer um Ray Tracing. Mas foi a NVIDIA que inventou o negócio, patenteou. Daí só, justamente isso, retomando o que eu tava falando, que é uma técnica antiga, mas que, assim, como era muito custosa, no sentido computacional mesmo, pô, não exigia muito e, enfim, é como o Carp mesmo falou, porra, pra você fazer uma iluminação falsa mesmo, você já tinha que ter uma equipe, pô, muito, muito especializada, os caras realmente manjando, então meio que chegou um ponto em que a NVIDIA chegou e falou, olha galera, agora a gente tá pronto, agora a gente chegou no estágio que a gente conseguiu chegar num nível de hardware que a gente vai conseguir oferecer o Ray Tracing com uma puta qualidade, um troço extremamente bem feito. E o principal em tempo real, né, Felipe? Em tempo real, exatamente. Em tempo real, porque antes já aparecia, por exemplo, em filmes de animação, né? Filmes da Pixar, DreamWorks. Sim. Eles são muito realistas visualmente falando por conta dessas técnicas super avançadas, né? Como o Ray Tracing, que eram impossíveis você imaginar, porque uma coisa é um filme lá que tem uma máquina da Pixar que é poderosíssima, que passa dias renderizando o negócio. A outra é você ter que ter 60 quadros por segundo sendo jogados na sua tela, né? Cada quadro tem que ser renderizado em 16,6 milissegundos. Então essa é a grande dificuldade e foi em 2018 que eles chegaram e falaram, olha, agora é possível. Então, exatamente. E nisso surgiu o que eles chamam de RTX, que é justamente a tecnologia de Ray Tracing, muito mais em questão de hardware, com o selinho da NVIDIA. Então, não é necessariamente que só ela consegue, mas ela meio que tipo... é que nem, sei lá, o cara bola um novo sistema de anti-aliasing e fala, esse aqui é o Carpenet do anti-aliasing. Tipo, não, muita gente já faz anti-aliasing, de repente tem soluções até semelhantes, mas tipo, como eu que criei isso aqui, eu vou colocar meu nome nessa solução. E na época o pessoal muito desconfiou, assim, né, da questão do Ray Tracing, porque rolaram umas análises que era tipo, tá, beleza, o que vocês fizeram aqui? Vocês pegaram a linha 1000, né, que no caso 1080, 1070, e vocês colocaram uma paradinha a mais de hardware que é dedicado só para Ray Tracing. Então, peraí, e se eu for jogar alguma coisa que não tem Ray Tracing, vale a pena? E outra questão também que o pessoal teve muito na época é assim, beleza, agora a NVIDIA está dizendo que vai ter Ray Tracing e que ela fez um hardware dedicado para isso, e quem que vai usar isso? Na época, porque eu lembro que na época a NVIDIA falou, não, cara, daqui em diante, olha, todo jogo grande vai ter isso,
porque a gente tem 500 mil parcerias e vai ser algo revolucionário. E, ao menos a princípio, foi uma parada que foi um pouquinho decepcionante, né? Porque a gente lembra que um dos carros-chefes mesmo dessa época de lançamento era o Battlefield 5, que prometia iluminação super complexa. Acho que um dos destaques era a questão, você vai ver na poça d'água o reflexo do inimigo longe. Eu lembro disso, porque eu participei do evento de lançamento em São Paulo, a gente viu, né, global, a transmissão não era época de Covid, mas foi mais ou menos num estilo separado, né? No mundo inteiro eles mandaram a transmissão desse anúncio mostrando como que era o RTX e mostrando especificamente o único jogo que tinha ainda com o RTX disponível, né, e funcional era o Battlefield. E eu lembro claramente da cena que eles mostraram, que era uma cena de combate onde tinha um tanque pegando fogo e o reflexo na vitrine da rua, né? Tinha uma rua em Paris e tal, tá pegando fogo o tanque, e aí tinha o reflexo desse fogo, dessa iluminação no fogo, e aí você via, ligava, né? Aparecia aquele negócio que é até marketing, né? O RTX on, o RTX off. E era bem pouquinha diferença, né? Primeira implementação. Você não via muita coisa, assim. Era até uma coisa que ficou um pouco... Eu meio que fiquei, mas era isso? É justamente como você falou, Felipe. Acabou chegando num ponto que meio que a NVIDIA falou assim, olha, a gente não consegue entregar mais um processamento muito maior do que muito além do que a gente entrega na série GTX, na série 1000. Então, a gente, para poder dar um avanço, tivemos que focar nesse aspecto do RTX. Então, como você falou, aí, quais jogos tem o RTX disponível? Naquela época eram bem poucos. Eu acho que o primeiro jogo mesmo que chamou atenção diferente foi o cara que estava jogando Control e ligou o RTX, mostrou o Control com RTX e sem RTX. Era outro jogo, era totalmente diferente. Assim, que eu só voltando um pouquinho antes de a gente falar do Control, que daí a gente vai ter que falar bem, infelizmente, mas assim, falando da primeira leva, então, porque eu lembro, principalmente o Battlefield 5, que era para ser meio que o garoto propaganda, ele imediatamente, ele também já deixou bem claro qual que era a grande desvantagem, né? Mesmo da linha RTX, mesmo com núcleos de processamento dedicados a fazer o Ray Tracing, que era uma parada que era super pesada e que derrubava o frame rate a níveis absurdos, assim. Era coisa do tipo, o cara tinha É como se o cara tivesse uma 1080 e tivesse, sei lá, 120 frame, o cara ligava a RTX e ia pra 40. Sim. Era assim, os níveis muito, muito absurdos. Tanto que você sentia e assim, o ganho que você tinha de qualidade visual parecia não compensar. Tipo, cara, eu vou pegar uma iluminação um pouco mais bonita, uma coisa que de repente eu nem vou notar tanto, principalmente num jogo de ação super rápido como Battlefield, que você... cara, eu vou ficar prestando atenção no reflexo da janela, sabe? Era até uma piada, o pessoal chamava de Hairworks 2.0. Sim. É que a sensação que eu tenho é que, primeiro, as placas RTX, elas vieram prematuras, elas vieram em questão de software, não de hardware. Elas vieram no momento que não tinha jogo para demonstrar o que elas eram capazes. E também o Battlefield mesmo eu acho que é um péssimo exemplo disso. Um péssimo exemplo de demonstrar essa tecnologia, porque tá bom, é um jogo que tecnicamente é muito conhecido, né? A gente sempre ouve falar da Frostbite Engine, que é poderosíssima, e é realmente benchmark técnico. Só que é um tipo de jogo que o cara que joga Battlefield, ele quer muitos frames na tela, ele não tá interessado em ficar olhando para reflexo. Não é aquele tipo de jogo para te passar uma sensação atmosférica e diferente. É jogo competitivo. Eu acho que eles erraram aí. Tanto que na época muito se questionava se isso era realmente gimmick ou se isso era o futuro. Né? Tinha aquele papo, isso aí vai ser só para dar um efeitinho igual o Hairworks faz, ou se isso vai ser tendência. E eu acho que hoje, 2 anos, a gente vai mencionar, vai falar mais disso daqui a pouco, mas eu acho que 2 anos eu consigo dizer que não é gimmick não, porque a gente tem os novos consoles vindo aí com tecnologias parecidas, a gente tem cada vez mais jogos aparecendo com essas tecnologias, então eu acho que hoje o negócio já se provou.
Só que levou um bom tempo pra isso, e lá na época, principalmente, era muito difícil de botar fé. Era muito difícil você convencer um cara que tinha uma 1080, uma 1080 Ti, a pegar uma 2070 ou uma 2080, que eram as únicas placas que conseguiam superar a performance que ele já tinha em casa, pagando muito mais caro e para ter um negócio que parecia gimmick, né? Porque, como o Gugelmin falou, o salto de performance também não foi muito grande. Assim, foi comparável ao que sempre tem em todas as gerações. Eu acho que a série 10, na verdade, a série 1000, ela que foi muito boa pra época dela. Tipo, se você for olhar o que eles entregaram lá em 2016 na 1080 Ti, é um bagulho muito absurdo. E a série 2000, ela veio sim com um ganho de desempenho, tanto que você pega uma 2060, ela tem uma performance muito parecida com uma 1080, sabe? É um salto legal você ir de uma 80 para uma 60 na outra geração. Só que o custo foi muito elevado, cara. Eu lembro que a 2080 Ti, quando ela foi lançada, ela tava $1.000, né, se eu não me engano. Foi a primeira vez que uma placa dessa linha bateu esse preço. Geralmente placas que tinham esse preço eram aquelas Titan, ou até as Quadro, que já nem é mais placa gamer, né? Mas da linha principal, da linha GTX, a gente nunca tinha visto placas desse preço. Então a galera olhava, tipo, tá, eu vou ter que pagar muito mais caro para ter um recurso que me parece gimmick. Será que realmente isso é o futuro? Então acho que isso que pegou, sabe? Então. E também demorou, né, pra gente ver essa implementação, e justamente porque muitas empresas que estavam até nessa onda demoraram muito tempo. Assim, eu lembro que um dos primeiros jogos a anunciar que realmente ia ter Ray Tracing foi o Shadow of Tomb Raider, que demorou quase um ano depois, já tinha sido lançado, para daí receber um patch para ter Ray Tracing mesmo assim. E quando entrou, era assim uma implementação desastrosa, que ficava super pesado o jogo, super problemático. E tanto que acabou, acho que o primeiro jogo que realmente demonstrou a diferença que o Ray Tracing fazia acabou sendo um que não era necessariamente um AAA, mas não é indie, que é o Metro Exodus, né? Acho que foi o primeiro jogo que o pessoal realmente, peraí, tem uma diferença aqui que não parece só gimmick, realmente contribui para ambientação mesmo do jogo. Mas assim, foi mesmo ele sendo, tá, ok, é isso. E depois ficou meses sem ter nenhum lançamento que realmente convencesse. Então você pensava, cara, porra, vou comprar uma placa de vídeo nova, vou postar nessa tecnologia para cada 4, 5 meses ter um jogo que de repente eu posso querer jogar. Feliz. A impressão que eu tive, bem clara, na hora quando eles fizeram o anúncio e mostraram o Battlefield, é que o Battlefield, essa implementação havia sido colocada assim como um afterthought, sabe? Tipo, agora a gente precisa ter uma justificativa para ter. Não foi pensado do jogo da base para cima para ter essa implementação do RTX, entende? Então não foi tão impactante. Como você falou, o Metro, o Minecraft também. A apresentação do Minecraft também foi outra. Vocês lembram disso? Quando teve mostrando o Minecraft Não, isso é brutal. Tanto o Minecraft quanto o Quake, né? Que normalmente a galera, imagina, Quake 2, meu, pô! Mas é totalmente diferente, né? Outra coisa. Aí você vê realmente o que é o RTX quando observa esse tipo a implementação que eles fizeram, né? Porque eu acho que também aí pesou muito de ser uma tecnologia nova. Ninguém estava acostumado a lidar com Ray Tracing em tempo real nos jogos. E ainda a gente não tem performance para fazer tudo 100% com traçamento de raios. Porque isso é, como eu falei, é em filme da Pixar que você vai ver. Até mesmo com as placas RTX, elas são implementadas em alguns elementos da iluminação, mas não todos, né? O único jogo que eu conheço que usa isso 100% é o Quake 2, e a gente vai chegar lá. Mas tem que ser implementado às vezes só nas sombras, ou só nos reflexos, ou só em um tipo de elemento das sombras. Então, até o próprio Battlefield, você pega ali no começo, ele veio com reflexo só em algumas coisas, e era só nos reflexos mesmo, e tinha um custo computacional imenso, derrubava os frames. E aí se você pega hoje, não só a qualidade do Ray Tracing melhorou, a qualidade dos reflexos mesmo, mas também o custo de desempenho ficou muito mais tranquilo. Tipo, não entrando ainda na questão do DLSS, né?
Mas só de habilitar o Ray Tracing hoje no Battlefield já pesa muito menos pro hardware do que como era lá na época do lançamento. Porque eu senti que demorou um tempo para os devs otimizarem o negócio e realmente conseguir fazer algo digno, assim. Sem dúvida. Tanto que o Battlefield, até preparando a pauta aqui, eu fui ver vídeos, né, de aquelas famosas, como que está hoje? E, cara, parece que realmente foi essa questão de... quando rola até nova geração de placa de vídeo ou nova geração de console, que parece que o pessoal, não sei se fica preguiçoso ou se de repente, sei lá, tá mais cômodo, tipo, cara, não precisa otimizar isso aqui não, deixa que o hardware vai tancar porque a parada tem poder de sobra. Parece que tipo, o pessoal realmente teve que. Implementamos aqui. Putz, e agora a gente vai ter que otimizar, agora a gente vai ter que fazer a parada funcionar de verdade. Então, parece muito que quem acabou sendo punido, e de certa forma uma coisa meio normal para games, né? Que geralmente quem pega a pior versão possível é sempre quem compra no lançamento. Porque parece que assim, que hoje em dia, se o cara realmente quer jogar o Battlefield com Ray Tracing, ele vai ter um desempenho muito melhor do que usando o mesmo hardware, só que na época do lançamento, porque finalmente deram uma otimizada notável no jogo. Hoje é possível brincar nele com o Ray Tracing ligado no multiplayer sem sacrificar muito, né? Mas na época era inviável. E esse jogo, convenhamos, né? Multiplayer de Battlefield é massa. Agora, single player, cara... não, né? Não dá. Sem condições. Se eu vou abrir o adendo, eu também achava isso, sabia, cara? Mas eu joguei aquela campanha do Battlefield 3. Eu gostei mais da campanha single player do que do jogo multiplayer. Não tô brincando, cara. Sabe? Parecia que eles estavam, vamos mostrar que podemos fazer uma campanha tão boa ou melhor que a do COD. Pô, era muito legal, cara. Agora, essas novas aí, realmente não tem como defender. Não dá, não. Só esse parênteses aí do velho gamer. Imagina, BF3, já é velho BF3. 2011, né, BF3. Faz tempo, bicho. Mas vocês têm que respeitar os heróis da guerra, cara. Vocês têm que respeitar o pessoal que se sacrificou no front, cara. America, fuck yeah. Eu acho que o Battlefield foi o primeiro que trouxe esses recursos, mas o primeiro que realmente chamou atenção, como o Gujomin falou, foi o Metro Exodus, né? Que ele saiu ali no comecinho de 2019. E, cara, esse jogo aí realmente é benchmark. O jogo tem um gráfico absurdo, mesmo se você jogar com o Ray Tracing desligado, né? Mas com ele ligado dá uma baita diferença, porque ele usa aqui na iluminação global. E aí já é outra parada, né? Não é só reflexo. Você tem cenas, trechos do jogo onde o clima fica completamente diferente, a cara do negócio, por conta da iluminação. E impacta principalmente na iluminação indireta. É complicado falar só dessas coisas sem poder mostrar, né? Mas tem muito material aí na internet, vídeos de comparativos que acho que vale a pena a galera que tá ouvindo dar uma olhada depois, que mostram como ambientes que não estão iluminados diretamente pela luz, eles ficam com uma iluminação mais suave, mais realista, com o Ray Tracing ativado. Às vezes é aquele vagão do trem que tem só uma fresta na janela iluminando e você vê aquela luz preenchendo o espaço de uma forma natural. Então, aonde a luz bate, incide diretamente, tá muito iluminado, e quanto mais afastado vai ficando, você vai vendo aquelas sombras ficando cada vez mais fortes. Não é um negócio muito, assim, preto no branco, sabe? Ou tá claro ou tá escuro. Um negócio que você vê umas sombras que não fazem sentido, que é algo muito comum nos jogos que a gente tem hoje, mas a gente tá acostumado. Só que quando você vê como era pra iluminação funcionar, dá um baque, assim, dá uma diferença que realmente impressiona. E é daqueles jogos que, se você ativa o Ray Tracing e depois você desativa, você não quer mais jogar com ele desativado. Você fica tipo, vamos ver o que eu vou fazer aqui pra conseguir manter minha performance legal, porque mesmo sendo pesado, você acaba pendendo pra esse lado. Pelo menos foi assim comigo. Eu acho que tem jogos e jogos, por exemplo. Sendo bem sincero, a implementação do Shadow of Tomb Raider, eu prefiro jogar sem. Tanto pelo ganho de desempenho, quanto pela maneira como o Ray Tracing foi utilizado, que assim... Foi quase um ano, assim, não chegou a ser um ano, mas deu bastante tempo desde o lançamento do jogo até sair o patch com Ray Tracing.
E me ficou muito claro pra mim que os caras não pensaram no jogo em si, no design, com a ferramenta em mente. Então o que você tem é o Ray Tracing, a iluminação que ela parece emular, tipo, parece que ela faz uma forma diferente da iluminação, como posso dizer? Da iluminação pré-montada que eles têm quando você desliga. Então, tipo, parece simplesmente que você tem a mesma iluminação, o mesmo clima de jogo, só que um pouquinho mais suave no Ray Tracing, com um desempenho bem menor. Então você fica tipo, tá, cara. Não justifica, eu entendi. Não justifica. Então não justifica, tipo, tá, beleza. Isso aqui em tempo real, isso aqui era para ser mais bonito, mas parece justamente muito semelhante, assim. Sabe aquela coisa do tipo, você tem que pegar um vídeo do Digital Foundry e colocar lado a lado? Até dá pra fazer uma brincadeirinha com o nome desse jogo, né? Porque o Ray Tracing nesse game só afeta nas sombras, né? Então é o Shadow of Tomb Raider mesmo, né? É só sombra mesmo que você vai ter de diferença e olha lá. Não, e assim, e é uma sombra do tipo, cara, parece só uma sombra um pouquinho mais clara, sabe? Em relação ao que você tem nas outras soluções de iluminação. Pra mim, quando realmente essa parada do Ray Tracing pegou e que bateu aquela coisa de, putz, cara, isso faz uma diferença não só em visual, né, pra deixar mais bonitinho, mas assim, em design e ambientação mesmo, foi no Control. Com certeza. Pra Esse, mim, até hoje, pra mim, é o melhor exemplo possível do Ray Tracing. O melhor showcase da tecnologia. em que assim, o Control, até a própria ambientação dele, que é uma parada um pouco de ficção científica, uma coisa meio Arquivo X. Não, então, por exemplo, é muito engraçado você jogar que tem alguns corredores, se você tá com o RTX, ele tem uma parada meio opressora e tal, mas quando você liga, você realmente, assim, ele é feito de um jeito que, cara, você vai chegar no final do corredor e de repente vai ter 3 reflexos seus convergindo de uma maneira, tipo, muito artística mesmo, que parece que os caras realmente pensaram no design, e quando você desliga, parece outro jogo. Parece que você pegou, sei lá, a versão de PC do jogo e jogou num console da geração passada, sabe? Que daí você teve que desligar efeito, teve que desligar iluminação porque o troço não aguentava, então você fez um rodar no PC de batata, sabe? Sim. Tipo, é muito absurdo. E obviamente que ele veio também com um custo gráfico, né? Que por mais que o RTX ali seja mais ajustável, você consegue definir a intensidade em várias áreas. Ele realmente era uma coisa que pesava bastante, mesmo que o Control, junto, né, do Ray Tracing, ele veio com uma outra tecnologia da NVIDIA, que justamente parece ter sido feita para trabalhar meio junto para tipo, beleza, o Ray Tracing é pesado, como que a gente consegue fazer como que a gente consegue compensar essa tecnologia, essa qualidade gráfica e pesar um pouquinho menos no teu processamento, que no caso é o DLSS, que eu sei que o menino Carpenedo é um grandíssimo fã. Eu sou um entusiasta dessa tecnologia. O Control, vale mencionar só antes, é que ele traz diferentes implementações do Ray Tracing, né? Acho que isso foi o primeiro chamariz dele. Ele não trouxe só na sombra, só nos reflexos, ele trouxe em várias coisas. Tem reflexo, tem sombra, tem iluminação indireta. Então, se você junta tudo isso, dá uma diferença absurda. É claro que, assim, para você poder ligar todos os efeitos, você tem que ter uma placa bem parruda. É uma 2070 para cima. Mas, assim, eu joguei ele numa 2060 e já consegui usar o Ray Tracing e já deu uma diferença muito grande. Os próprios reflexos, como você estava falando agora, o jogo ele parece que foi feito para ser usado com esses recursos, porque ele tem muita superfície reflexiva, ele brinca muito com isso, ele tem reflexo em vidro, por exemplo, foi a primeira vez que apareceu algo do tipo, que é tipo, você olhar para um vidro e você conseguir ao mesmo tempo ver o que tem atrás dele, e também a tua própria reflexão. Então são detalhes, mas que deixam o negócio com uma cara mais convencível, assim, né? Mais realista. E é um jogo que o clima dele é muito orientado para usar o Ray Tracing. Foi o jogo que realmente
fez essa diferença, mas muito por conta, acho que, do trabalho que a Remedy já tava fazendo. Pra quem não tá ligado, a Remedy já tava estudando Ray Tracing desde 2015. Já tem vídeos deles de laboratório, deles fazendo testes com essa tecnologia há muitos anos, antes mesmo do lançamento do Quantum Break. Então, quando o Control saiu, eu sinto que eles já estavam com essas ideias na cabeça há muito tempo e chegou a hora assim, não, agora vamos conseguir implementar. A impressão realmente que dá é que foi um jogo que desde o início foi pensado, né? Como que eles vão usar essa tecnologia de iluminação para realmente contribuir com a história e com a ambientação que eles querem criar. Acho que foi a primeira vez aí de jogos que realmente não ficou aquela coisa do afterthought, do tipo, a gente já tá desenvolvendo, a gente já tá criando o jogo, putz, agora a Nvidia chegou e bateu na nossa porta e falou, pô, vocês não querem usar isso aí não pra fazer parceria com a gente? E faz diferença, eu acho que isso que começou a me convencer, de certa forma, não que exatamente a RTX hoje em dia é uma parada que realmente você tem que comprar porque é indispensável. Acho que a gente não chegou nesse ponto, eu nem sei se a gente vai chegar necessariamente, mas foi a primeira vez que eu pensei, tipo, tá, beleza, agora eu consigo ver como o Ray Tracing, se bem utilizado, ele tem realmente um espaço na indústria, né? Porque agora é aquela coisa, saindo um pouquinho do universo de PC, agora tá todo esse papo de que os consoles da nova geração vão ser Ray Tracing na veia, que vai ser tudo com Ray Tracing e mundo aberto, não sei o que, mas é aquela coisa, eu fico super pé atrás que por mais que o Control, principalmente depois que saiu o DLSS 2.0, né, que é uma implementação que não só é mais leve, mas como traz resultados ainda melhores. Enfim, o DLSS, só para resumir, ele é um tipo de. É uma tecnologia que ele pega. Ele usa inteligência artificial para recriar imagens em resolução. Desculpa, estou me enrolando inteiro. Gente, é isso. Aqui é improvisação, aqui é drogas na veia. Cara, basicamente assim, ele usa tecnologia de inteligência artificial para recriar uma imagem numa resolução maior, mas baseada numa parada de resolução menor, basicamente. Enfim. Aí tinha, por exemplo, um mod do Arx Fatalis que era feito isso, mas não de forma orgânica como o DLSS 2.0 faz. Eles pegavam a textura do jogo e uma inteligência, um algoritmo trabalhava essa textura e fazia um upscale dessa textura. Então seguia o mesmo padrão, mas deixava de uma forma harmoniosa. Assim, eu acho que a melhor maneira que eu tenho de explicar é o pessoal ir atrás dos mods de Final Fantasy VII que pegam os cenários antigos e transformam numa resolução melhor. Basicamente eles pegam assim, olha, tá vendo essa imagem aqui de resolução baixíssima, né? Que no caso das texturas da época do PlayStation 1, eles tacam uma inteligência artificial para estudar e tentar recriar aquilo numa resolução maior. Então o DLSS ele pega e faz isso em tempo real. Então você tá ali renderizando essas texturas, digamos, em 720p. O DLSS ele recria isso, digamos, em 1440p, numa qualidade que não parece realmente que a tua origem está sendo numa resolução menor. Uhum. O que ele faz não é algo exatamente inédito em termos de reconstrução de imagem, mas a forma com que ele faz é inédito, né? Porque se você pega lá em 2016, que foi o ano de anúncio e lançamento do PlayStation 4 Pro, a Sony bateu muito na tecla de usar técnicas de reconstrução e fazer um upscale inteligente da coisa. E você tem resultados realmente muito impressionantes em vários dos jogos da Sony, onde o jogo ele não tá rodando nativamente em 4K, tá numa resolução abaixo, mas ele tem uma clareza de imagem, ele tem uma nitidez que chega bem próximo da resolução nativa. E o DLSS foi meio que o próximo passo, né? Foi o próximo avanço nesse tipo de reconstrução de imagem. Porque hoje uma das tecnologias mais faladas, e aí abrangendo o mundo da tecnologia como um todo, né? É a inteligência artificial. É um negócio que tá muito na moda. E o que a Nvidia fez foi basicamente pegar, e se a gente pegasse inteligência artificial, redes neurais,
para melhorar o desempenho nos jogos, para reconstruir imagens, e assim a máquina ela roda o jogo numa resolução menor, mas o resultado que o player tem lá no monitor dele, na TV dele, vai ser como se fosse numa resolução mais alta. E o que eles fizeram foi usando máquinas treinadas, né? Então você tem ali uma máquina, uma IA que fica lá nos headquarters da NVIDIA, que ela é treinada em ficar vendo imagens daquele jogo, e ela sabe como que é aquele jogo visualmente, e com essa informação no driver da tua placa de vídeo, e usando estruturas específicas de hardware para acelerar esse tipo de cálculo, você consegue ter uma reconstrução em tempo real. Então, no caso do Control, é legal porque fica muito nítido ver a resolução que ele está trabalhando. Você pode colocar lá a resolução do output, que é a saída, né, da imagem, resolução final, e a resolução de renderização do DLSS. Então você consegue, por exemplo, colocar lá 1080p na resolução de saída, mas renderizado em 720p, 540p. Então o hardware, ele na verdade ele tem esse ganho de performance, porque a placa de vídeo em si ela tá renderizando numa resolução menor, só que o resultado que você tem é como se fosse de uma resolução maior. É quase uma resolução dinâmica para o PC, né? É, mais ou menos isso. Digamos que é a evolução disso, né? Evolução. E isso é algo que não está previsto para vir nessas novas. Eu quase falei novas carroças. Desculpa, galera. Novos consoles. Né? O DLSS, por exemplo, é uma dessas tecnologias novas que, infelizmente, até mesmo porque nos consoles não possui, né? A NVIDIA não está participando, a AMD que está por trás, né? Então é algo que só no PC por enquanto. Talvez futuramente tenha alguma resposta, né, para isso, mas atualmente não tem previsão disso, né, pros consoles, né? Algo exatamente como o DLSS não tem. E é até bom pegar isso como um gancho, porque rola essa confusão, né, de RTX com Ray Tracing, o pessoal pensa que é só da NVIDIA, mas isso eu acho que não é nem consequência só do marketing da NVIDIA, mas também da própria concorrência, né, porque já se passaram 2 anos e a AMD não tem nenhuma resposta para isso. Sim. Então, se você quer jogar algo no PC com Ray Tracing, é só numa placa da NVIDIA. Então, acho que é meio lógico imaginar que muita gente acha que isso é da NVIDIA, né, que o Ray Tracing é uma coisa deles. Não é, só que na prática porque na prática não tem como você jogar hoje, mesmo 2 anos depois, algo de Ray Tracing e DLSS também, né? Sem ser com algo da NVIDIA, né? Um hardware da NVIDIA. E até puxando aqui, né? O DLSS, ele faz muita diferença e eu acho que o pessoal tá olhando muito pro Ray Tracing, realmente é um negócio legal, é de encher os olhos, mas o DLSS eu acho que é quem merecia mais atenção, porque o DLSS é o que realiza os sonhos de PC Gamer, assim, desde sempre. Então, o que eu acho, a questão é que o DLSS com o Ray Tracing, ele combina muito bem, porque de um lado você tem uma tecnologia de iluminação que é muito pesada, que exige muito do hardware. Cara, eu tenho uma 2080, que assim, não é uma placa ruim, nem de longe, e ela sofre com Ray Tracing, mas ao mesmo tempo você tem uma tecnologia que você combina, que você consegue reduzir o quanto que você precisa de desempenho em outras partes do jogo, mantendo uma alta qualidade. Então, ao mesmo tempo que de repente você está ali com Ray Tracing consumindo mais recurso, você tem o DLSS permitindo que a placa use muito menos recurso em outros pontos. Então você acaba balanceando isso de uma maneira que você consegue aproveitar melhor tudo o que o hardware que você comprou te prometia, né? Você conseguir usar aquele efeito sem precisar sacrificar tanto, né? E uma coisa também, um adendo, que até a gente não colocou isso na pauta, mas uma coisa interessante também é as soluções que a NVIDIA está trazendo, graças a esses Tensor Cores do RTX. Por exemplo, para o RTX Voice, que é um filtro milagroso, né? Quem nunca viu, tem uns vídeos mostrando a forma como ele trata o som. Você está com literalmente o ventilador do lado do microfone, liga o RTX Voice, ele ataca o som através do algoritmo, some o som da panela batendo, do ventilador do lado e fica só a voz. Não é 100%, lógico, não dá para ser 100%, mas é muito melhor do que já teve antes. Ele funciona tanto no output quanto no input. Se você tiver, por exemplo, aquele amigo que costuma jogar com você e o cachorro fica latindo do lado, você liga
o RTX Voice no output, você não escuta mais o cachorro da amiga, é incrível. É muito impressionante. Mas assim, a tecnologia é muito boa, mas meio mentirosinha na questão de usar os Tensor Core, né? Porque o pessoal descobriu rapidinho que dava para instalar aí sem problema Eu em. instalei na minha máquina sem o RTX, né? Ele é RTX Voice, você fazia uma mudança lá e aí você conseguia utilizar. Ele usava os CUDA cores para fazer a mudança. Só que exigia bastante da máquina, você via uma queda de performance. Com certeza na RTX isso é bem menor, né? E outra coisa também é que eles estão. Não é só o voice, né? Tem agora o green screen também, eles estão fazendo testes agora, né? Até pediram. Eu recebi um e-mail deles pedindo para fazer algumas imagens com a tela, sem a tela, para mandar para eles fazerem isso. Vai ser um negócio parecido com aquele do XSplit. Você não vai mais precisar de tela verde, de chroma key. Simplesmente você vai streamar e ele vai pegar a imagem sua, somente sua, né? E o seu fundo não pode ficar desfocado ou simplesmente ser recortado em tempo real. Tudo isso graças a RTX também, né? Ou seja, vamos usar não só para fazer RTX, mas também para fazer filtro de voz, fazer filtro de tela, né? É legal que traz outros usos para aqueles Tensor Cores, né? Eu acho que uma grande vantagem é justamente você ter estruturas dedicadas para isso, porque a gente pega, voltando aqui pro Ray Tracing, né? Tem dois exemplos de jogos que são muito impressionantes em termos de gráficos, mas também são muito pesados, que é o Quake 2 e o Minecraft. Porque esses dois jogos, eles usam implementações de Ray Tracing, que são o que eles chamam de Path Tracing, que é uma implementação que realmente simula em tudo a iluminação. O Minecraft ele ainda usa algumas outras coisas de iluminação rasterizada, tradicional, mas o Quake 2 é 100% Path Tracing, então toda a iluminação é feita com traçamento de raios. E, cara, o resultado é absurdo. Visualmente, assim, é um negócio que é até engraçado, porque é um jogo de 97, né? E o Minecraft é um jogo recente, mas ele é todo quadradão. E só é possível justamente porque esses jogos têm uma geometria simples para fazer esses cálculos dos raios. Mas eu olhava para aquilo, para um jogo de 97, e eu enxergava mais nova geração naquilo do que muitos games que estão saindo agora. Porque a qualidade da iluminação é muito impressionante. Só que, por outro lado, aquilo derruba a performance. E aí, se você fosse pensar assim, tá, se eu quero usar os recursos da minha placa de vídeo, se eu não tenho uma estrutura dedicada, eu preciso deslocar uma parte para rodar o jogo em si, aí outra parte pro Ray Tracing, outra parte para um anti-serrilhado, você tem que ficar dividindo. Agora, com as RTX, você pega um jogo desses, o Ray Tracing tá impactando na performance, mas não é tanto quanto rodar numa série 1000, por exemplo, tem como você ativar, né, da 1060 para cima e a performance, assim, despenca, é tipo questão de 15 FPS numa 1070, é um negócio absurdo. Você não tem impacto tão grande por ter uma estrutura dedicada para isso, e também você tá usando ali o DLSS para melhorar a imagem, né? E, cara, é sempre bom falar que o resultado final do DLSS é muito impressionante. Tipo, não é aquele negócio... Quando a gente fala que na resolução nativa, a galera já puxa um preconceito, né? Então vai ser aquele negócio igual dos consoles, que é um troço meio borrado, que é meio zoado. Eu quero a resolução nativa, porque o bom mesmo é o nativo. E no DLSS não é assim. A primeira versão dele, eu não curtia muito, não. Sendo bem sincero. Tipo, eu ativei assim, eu vi que dava uns ganhos de performance, mas dependendo do jogo, eu preferia sacrificar a performance, porque ele deixava a imagem meio borrada. Mas a segunda, meu amigo, é um bagulho que parece mágica, cara. É um negócio que eu penso que bruxaria que os caras fizeram aqui. A primeira geração que eu usei o DLSS mesmo foi tanto no Control quanto no Anthem, que o Anthem também, assim, ele é um jogo pesado muito mais pela falta de otimização do que por qualquer outra coisa. E, cara, parecia que você tava, sei lá, não sei se vocês usam óculos, mas parecia, sei lá, que você tinha miopia e tirou o óculos. Porque ficava borradaço, assim, ficava tipo um troço que, mano, o que tá acontecendo, assim, é bizarro. Mas impressionante que, assim, em um ano melhorou terrivelmente, assim. A explicação deles, inclusive, é porque, por exemplo, até o Control e, suponho também o Anthem, o sistema tinha que ser treinado individualmente para cada jogo. Mas essa versão, a 2.0, funciona, a rede neural funciona para todos, independente. Então, acho que a magia, o segredo é esse, né? A inteligência artificial que a NVIDIA construiu e está espionando a gente jogando, ela
já dá esse ganho absurdo. É que agora o 2.0 ele usa muitas outras informações para compor a reconstrução. Ele usa quadros anteriores do teu próprio jogo, ele usa dados da própria engine. Então, questão de movimento, por exemplo, ele puxa dentro da própria engine. Ele pega várias coisinhas para ajudar a IA na hora de reconstruir a imagem. Uhum. E o melhor exemplo até agora, pra mim, pelo menos, né, de tudo que eu vi, é o Control na combinação que ele faz com o Ray Tracing, porque, cara, é bizarro, sério. Tem um vídeo da Digital Foundry mostrando o DLSS em ação, o 2.0, né? Você tem a imagem em 1080p e a imagem em 4K, e você acha a que tá em 1080p melhor. E depois eles mostram a imagem em 540p, com upscale pra 4K pelo DLSS, e ela continua melhor do que a resolução nativa. Você pensa, que bruxaria é essa? Porque quando a IA ela faz essa reconstrução, ela tá utilizando informações lá do computador da NVIDIA que renderizou o negócio em 8K, em 16K. E ela consegue reconstruir de uma forma que fica até melhor do que a resolução nativa. E nisso também corrigindo serrilhados. Vale acrescentar isso, o DLSS ele funciona como um anti-serrilhado. Porque na hora de reconstruir, ele já reconstrói sem os serrilhados. Então você pega imagens lado a lado do Control, e não é só imagem parada não, é imagem em movimento também. Que você vê o cabelo com mais definição na versão em DLSS do que na resolução nativa. Então chegou num ponto que você consegue optar pelo DLSS mesmo que você tenha hardware sobrando. E foi o que aconteceu comigo no Death Stranding, que é outro exemplo muito legal. Ele não tem... Death Stranding, eu acho que é o melhor exemplo de como que o DLSS pode ser usado como solução de anti-aliasing que não só oferece uma qualidade muito melhor do que várias soluções até de temporal anti-aliasing, mas também mantém um desempenho absurdo, assim, porque lembrar que o Death Stranding é um jogo que quando saiu ali no PlayStation 4... pegava os seus 30 FPS estáveis e tal, mas não ia muito além disso. E chegou no PC, cara, se você tem DLSS é 120 frames pra cima, porque o troço é absurdo. Tanto que uma das questões de marketing que a própria NVIDIA usou é aquela coisa, cara, você vai conseguir jogar esse jogo em 4K 60 frames numa 2060. Sim, isso é muito impressionante, porque pra quem não tá ligado, o 2060 é uma placa pra Quad HD. Ela não é feita para 4K. Mas esse jogo, ele combinou duas coisas. É um jogo muito bem otimizado. Então, mesmo se você não estiver usando o DLSS, nada do tipo, ele vai rodar bem na tua máquina. E aí combinou isso com o DLSS numa implementação muito boa, né? E chegou no ponto também de eu usar isso mesmo não precisando. Tipo, eu miro aqui nos 75 quadros, que é o que o meu monitor entrega, eu deixo travado nisso e jogo, né? Esse game ainda mais, eu jogo com controle de videogame, então pra mim não tem por que deixar quadros destravados. Eu consigo 75 quadros na minha placa de vídeo com o DLSS desligado. Só que a imagem fica melhor com o DLSS. Eu ganho performance, eu consigo subir um negócio pra, sei lá, 120 FPS se eu quiser, e com uma qualidade final melhor, com menos serrilhados, com mais nitidez. Então chegou no ponto de que eu gostaria que todo jogo viesse com DLSS, mesmo que não tenha Ray Tracing, porque eu acho que é um excelente anti-serrilhado, é melhor do que qualquer outro que tem na atualidade, como o TAA, o MSAA. Eu acho que ele supera eles no resultado final e tem o ganho de performance, né? Porque enquanto outros anti-serrilhados eles derrubam a tua performance, tipo o MSAA, que dá pra você derrubar de 60 para 30 FPS se você colocar no 8x. Eu vi isso acontecendo nitidamente naquele Deus Ex Mankind Divided. O DLSS é o contrário, cara. Você ganha performance. Então quando eu falo que ele é a realização dos sonhos do PC Gamer, é você melhorar a imagem e ganhando performance ao mesmo tempo. É um negócio que eu pensava que era impossível, sabe? E justamente eu acho que essa questão do DLSS tá tomando protagonismo, que me faz, enfim, papo que a gente já teve aqui antes, me faz desconfiar. E como é que vai ser o Ray Tracing em matéria de console? Porque o mesmo, assim, falando de PC... tá aí há 2 anos já rolando e tem problemas, né, claros de desempenho, alguns aí que só foram realmente corrigidos agora com o DLSS 2.0, por exemplo, o Control era um jogo que você conseguia um desempenho bom até com o Ray Tracing, mas pesava muito, e acho que agora principalmente quando você falava em resoluções acima de 1080p,
acho que agora que tem um DLSS, você finalmente, por exemplo, consigo jogar aqui em 1440p, mantendo mais de 60 frames e com qualidade alta, né? Que era uma coisa que quando saiu tinha beleza, eu quero Ray Tracing, então o que eu vou ter que diminuir uma questão aqui de sombra, uma outra coisa, então finalmente parece que a gente tá chegando num ponto que tá, beleza, eu consigo ter o máximo sem compromisso. Mas eu fico pensando, tá, e nos consoles, cara, que a AMD tá falando que vai fazer Ray Tracing, assim, a gente acredita, porque, né, realmente não é uma coisa que só a NVIDIA vai fazer. Mas aí, será que eles têm uma solução, tipo DLSS, alguma coisa assim, para realmente compensar o custo que o Ray Tracing vai trazer? Ou a gente vai ter que cair naqueles papos de que as novas tecnologias dos caras realmente é um milagre que vai pular as RTX e com TDP baixíssimo e custo baixíssimo? Eu sou muito cético com relação a essa resposta da AMD, porque a gente não tem por onde se basear, né? Tipo, se a gente tivesse algo para tomar como referência, mas os novos consoles eles vão vir com hardware dedicado para Ray Tracing pela AMD e a gente nem faz ideia de como que isso vai ser. Não sabe como que vai performar, não sabe como que vai ser feita a implementação. É só lá no final do ano que a gente vai ter as primeiras placas RDNA 2, né? E depois os consoles que a gente vai ver como é que é isso. E como você já mencionou lá atrás, não tem uma alternativa exatamente igual ao DLSS, tanto na parte das placas de vídeo Radeon, quanto nos consoles que usam hardware AMD. Você tem ali, por exemplo, o DirectX ML, que ele tem uma lógica parecida de usar machine learning para reconstruir as imagens, só que os consoles em si não tem hardware dedicado para isso, não tem algo equivalente aos Tensor Cores da NVIDIA. Usaria recursos da própria placa de vídeo, recursos que iriam para processar os gráficos mesmo, eles têm que ser redirecionados para fazer isso. Então é meio difícil, né, saber o que esperar. Eu acho que no PC, pelo menos, a gente tem uma ideia mais clara do como que vai ser o futuro daqui para frente. Eu acho que nisso a NVIDIA demorou para se provar, mas hoje está conseguindo, né? Porque ficou aquela dúvida lá em 2018. Ok, isso é gimmick ou é realmente o futuro? E hoje a gente está vendo que é o futuro mesmo. DLSS é um negócio que veio para ficar. O RTX só, né? O RTX só não era o futuro, mas as coisas que ele trouxe junto com o DLSS 2.0, isso acabou provando realmente que vale a pena investir, né? Hoje em dia... adiantou aquilo que a gente tá vendo agora, tanto da AMD, o que eles estão fazendo nos consoles, né? O que hoje em dia a gente tem como ideias de nova geração já tava lá em 2018 nessas placas. Só que demorou realmente para se provar, né? Uhum. Eu diria assim, se hoje, vamos lá, falando 6 de agosto de 2020, a pessoa pensar, cara, quero investir, tô aqui com a minha placa, sei lá, o cara tem uma 1070, uma 1080, porra, tá aí, vou fazer o upgrade, vou comprar aí uma RTX. Nesse momento, a não ser que o cara queira muito jogar Control, eu diria, cara, espera porque não, assim, já tem jogo que tá provando, né, a capacidade, mas eu diria, cara, espera sair essa nova geração de console, ver o que engrena realmente de jogo com Ray Tracing, que daí, quando se tornar uma parada mais comum, acho que vale mais a pena. Porque, não sei, eu acho que muitas vezes, principalmente se o cara já investiu numa placa de alta qualidade com uma 1080 Ti, eu ainda acho que por mais que a gente tenha boas ofertas de jogos, tem aí o Control, o próprio Wolfenstein, que tem alguma coisa de Ray Tracing, sabe? Eu ainda sinto que é uma coisa tão pontual que, cara, o investimento financeiro, principalmente quando a gente fala em placa de alto desempenho aqui, que o pessoal é surreal e taca 5, 6 mil reais pra cima, eu diria, cara, de repente espera, justamente porque a gente já tá também ouvindo rumor que a NVIDIA tá preparando aí a série 3000, né? Que pode também já ter alguns saltos de desempenho
consideráveis, principalmente nessa questão dos Tensor Cores. Então eu diria assim, que no momento eu ainda diria assim, ó, cara, já tem coisa que dá para aproveitar bem? Tem. Vale a pena você fazer um upgrade agora? Eu não sei necessariamente se é o momento ideal. Não, vamos esperar sair as âncoras da geração, as carroças. Nesse momento, né, 2020, com os novos consoles e também novas placas de vídeo saindo no fim do ano, pode ser uma boa esperar mesmo. Mas é aquele negócio também, eu escuto muito a pergunta pra quem tá montando o PC agora, né? Cara, eu pego uma RTX ou pego uma GTX mesmo? Porque você tem ali uma GTX 1660 Super, por exemplo, que ela tem uma performance muito próxima da RTX 2060. Ela é até na mesma arquitetura. A única diferença das duas, basicamente, é a questão do RTX. E aí, sempre que me fazem essa pergunta, eu falo, cara, isso num cenário que o cara não vai esperar. Ele vai pegar agora uma dessas duas. Se você quer um negócio future-proof, se você quer um negócio que vai durar mais, vai de RTX. Porque já sabendo que os consoles têm Ray Tracing, você vai ter uma placa que vai ter um hardware para isso, sabe? E também o DLSS, eu acho que torna o teu hardware mais à prova do futuro, por conta de que você pode sempre rodar naquela resolução um pouco inferior do que a nativa do seu monitor, e ainda manter uma qualidade gráfica legal e manter uma performance legal. Então, olhando desse ponto de vista, né, de alguém que tá pegando uma placa agora, eu acho que dependendo do cenário, vale a pena investir um pouquinho mais e pegar uma RTX, porque, querendo ou não, as tecnologias da nova geração já estão nelas, né? Eu acho que as 3000 tem um potencial de entregar muito mais nessa questão, porque vai chegar uma tecnologia mais amadurecida e tal. Mas com a 2060 mesmo, que é, digamos que é a RTX de entrada, já dá para ter uma experiência muito massa, tanto com o Ray Tracing quanto com o DLSS. Ray Tracing principalmente fazendo concessões, tem jogos que não rola de uma forma tão satisfatória, mas quando você combina com o DLSS, aí o negócio anda, né? O Control comigo foi assim, eu só consegui jogar o Control com o Ray Tracing ligado e uma qualidade gráfica bacana quando saiu o DLSS 2.0. Porque antes disso, na 2060 era bem complicado. Bom, eu tenho um PC que ainda usa DDR3. Vamos, Eu não vou comprar uma RTX agora, vou esperar sair os consoles. Vou esperar sair. Eu aguentei até agora, vou esperar mais tempo. Eu tô com uma 1070 que eu mal uso quando eu jogo Skyrim VR, que aí eu exijo um pouco mais dela. Poderia ter pego uma 1060, estaria jogando 1080p tranquilamente. Esse tipo de jogo não é o jogo que me atrai, basicamente eu jogo mais ESO, né? O tempinho que me sobra, eu faço as piadinhas básicas nos jogos indie. Então, para responder na pergunta de vocês, sim, eu aguardo que venha uma série nova, incrível, mind-blowing, aí que vai valer a pena fazer essa transição. Mas agora, exatamente agora, eu discordo de você, cara. Eu acho que é melhor uma 1660 mesmo, pra galera vai aproveitar demais e depois passa pra frente e troca por outra placa, talvez. Não acho que é tão essencial, não. Ainda acho que o Ray Tracing ainda é um pouco gimmick. Agora, o DLSS 2.0, com certeza, dou a mão à palmatória, realmente, parabéns pra NVIDIA, fez um negócio muito legal. É mind-blowing mesmo, é diferente, é água pro vinho mesmo, é outra coisa. Como ousa discordar de mim? Então, que é uma coisa meio inesperada, né? Porque a gente, justamente até na questão do marketing, quando a NVIDIA falou que o Ray Tracing ia ser a grande coisa, no fim das contas foi essa outra tecnologia que acho que é o mais relevante, que Sim. faz mais diferença, que é um real diferencial de você ter essas placas novas, porque o DLSS realmente não rola nas gerações anteriores, e é um troço que, cara, é até meio engraçado, você tem que comprar um hardware mais poderoso para você usar uma tecnologia que vai usar menos o teu hardware. Né? Vamos aproveitar esse momento agora para falar, galera, vocês estão gostando do podcast? O que vocês estão achando? Mandem e-mail pra gente, equipe podcast. É esse o e-mail? Não, peraí, deixa eu ver o nome. Se vocês quiserem que a gente chame outro convidado aqui para melhorar o podcast.
Sugiram temas também, galera. É importante. Sugestão de temas. A gente sobe também no YouTube, né? Então no YouTube tem aquele campo de comentários que a gente sempre lê, eu tô sempre, né, respondendo a galera. Então aceitamos qualquer tipo de crítica construtiva, sugestão de tema, de convidado. Pessoal, overclockpodcast@gmail.com é o e-mail oficial do podcast. Se vocês quiserem mandar algo mais, né, secreto só pra gente ir lá, propostas também de negócios, tudo pode mandar pro Overclock Podcast. De pezinho. Exatamente. Se quiser que a gente faça uma propaganda dos consoles, viu, Sony e Microsoft? Não tem problema, né? Tudo tem seu preço. Mas esse momento bom pra gente saber de vocês que acompanham a gente. O que vocês acham? Estão gostando? Gostam quando vem convidado? Quais assuntos vocês querem que a gente veja? Tudo isso. Eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com esses dois homens loucos fazendo esse projeto aqui. Mas é sempre legal saber também a opinião da galera que, para quem a gente está fazendo, que são vocês, queridos ouvintes. Por favor, deixem comentários e mandem e-mail pra gente saber o caminho para tomar aí no Overclock. Então é isso, gente. Obrigado aí pela companhia de todos, por terem ouvido. A gente promete que vai fazer uns episódios mais podcast. Galera, vamos aí, o que vocês estão jogando, galera? Jovem! Vamos lá, faz o sanduíche aí, não sei o que. cheio das 9 horas. Mas, gente, obrigado aí por todo mundo estar acompanhando, que sobreviveu junto com a gente até a incrível terceira edição desse podcast, que oficialmente já está durando 80% a mais do que qualquer podcast do Brasil. Né? Que a gente sabe que geralmente o pessoal empolga na primeira edição, na segunda já tá tipo meio que... e depois vai empurrando com a barriga para gravar o próximo que nunca existe. Mas é isso, se vocês tiverem sugestões, se vocês acharem que a gente precisa fazer pautas melhores, ter pautas, né? E é isso, gente. E eu acho que a gente devia abrir uma votação de quem é o melhor host agora do podcast, já que a gente já tem finalmente material suficiente para as pessoas compararem. Nossa, mas eu vou movimentar toda a minha fanbase aqui, vocês vão ver. Nossa, mas assim, pensa que daqui, Carpe, eu sou o único da mídia verificadinha lacradora, cara. É verdade, você tem todo o monopólio da Sony injetando dinheiro nas suas costas, né? Assim, mas assim, hoje o Bicicletinha disse que quem é verificado e tem menos de 10 mil seguidores não é relevante, cara, então eu fiquei magoado. Ele falou isso? Ele falou isso mesmo? Nossa, ele vergonha desse Bicicletinha, cara. Falou que nem ouve porque eu tô de conluio pra agradar o que o Twitter gosta. Ele é anti-establishment. Meu Deus. Acho que essa é a deixa maravilhosa pra gente ir embora, né? Valeu, rapaz. Muito obrigado, senhores. Até o próximo Overclock Podcast. É nóis.